E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma aula nossa para aplicações de integral, abordando áreas com curvas paramétricas, beleza? Na aula anterior vimos alguns conceitos, definições, informações do campo mais teórico, tá? Sobre curvas paramétricas. Agora adentremos nos exemplos numéricos, no registro numérico e algébrico, beleza? Então, primeiro dos exemplos para a nossa aula. Seja o círculo C de raio 1 e centro no ponto 1, 0. Tá? Determine as equações paramétricas para C. Bom, vou fazer item por item. O item A, super simples, já o fizemos na aula anterior. Já sabemos a equação, a gente sabe da equação cartesiana de um círculo qualquer, que é dado por x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual a r ao quadrado. E lembramos também do estudo de derivada que a equação paramétrica para esse círculo qualquer com centro em x0, y0 e raio r será o que? X igual a x0 mais r cosseno de 1t e y igual a y0 mais r seno de t, com esse t, por exemplo, pertencente ao intervalo de 0 a 2π. Tá? Aqui é uma parametrização para o círculo de forma geral. Vimos isso na aula anterior. Relembramos, na verdade, que é algo já estudado quando abordamos derivação e citamos equações paramétricas também para um círculo. Beleza? Enfim, tá? Sabendo disso, já podemos montar a equação. O meu círculo tem raio 1 e centro no ponto 1, 0. Cartesianamente, a equação dele é x menos 1 ao quadrado, que o x0 vale 1 e o y0 vale 0. X menos 1 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Tá? Aqui é a equação cartesiana. A equação cartesiana. Qual é a equação paramétrica? Simples assim. Para o círculo C, aqui eu também posso colocar C, tá? Será x igual ao x0 mais raio, que é 1, cosseno de t, e y igual ao x0, perdão, y0, que é 0, mais seno de t. Ou, por exemplo, esse t pertencente ao intervalo de 0 a 2π. Essas são equações, paramétricas de x e y em função de t para o círculo que eu estou considerando. Beleza? Basta lembrar disso aqui, já deduzimos outrora. Se liga, esse é o item A. O item B, ele indica para determinar o vetor velocidade e a reta tangente à curva que eu parametrizei no item A, tá? No ponto de coordenadas x de t0 igual a isso e y de t0 igual a isso, tá? A partir da parametrização. A gente viu que o vetor velocidade no ponto t0 será dado por quem? Por as derivadas em relação a t num ponto t0 de x e de y, tá? Mas quem é esse valor t0? Isso aqui é um valor x de t0, isso aqui é um valor y de t0. É um ponto da curva específico que acontece em um determinado valor t0, tá? A curva pode ser parametrizada ou não, tá? A minha circunferência sendo parametrizada ou não, tem valores de x e y iguais a esses. E aí eu posso descobrir, já que eu tenho os valores de x, os valores de t0, o t0 específico que gerou esse ponto, tá? Para isso, e claro, primeiro eu tenho que descobrir o t0, e com isso eu conseguirei calcular o vetor velocidade, e posteriormente
posteriormente eu sei determinar a equação da reta tangente, beleza? Se liga. Então, sendo o meu x esse valor e as minhas equações paramétricas aquelas, eu posso montar o seguinte sistema. Que 1 mais cosseno de t vai ser 2 mais raiz de 2 sobre 2 e que seno de t vale raiz de 2 sobre 2. Eu posso melhorar mais ainda isso, passando 1 para cá. Quando eu passar 1 para cá, vai ficar 2 mais raiz de 2 menos 1. Né? Tirando o MMC e resolvendo, eu vou ter cosseno de t igual a raiz de 2 sobre 2. E quando eu passar menos 1, eu tiro o MMC, dá 2, elimina com 2. Vai ficar só raiz de 2 sobre 2. Verifiquem. Sobre o e seno de t igual a raiz de 2. Eu preciso dos dois valores para poder afirmar precisamente qual é o ponto, qual é o valor angular, qual é o t. Porque o t aqui no círculo funciona como angulação, tá? Na parametrização a gente já viu. Então, dessas duas informações, como o cosseno de alguém é raiz de 2 sobre 2 e o seno desse mesmo alguém é raiz de 2 sobre 2, esse alguém é π sobre 4. Tudo bem? Então, o meu T0 é π sobre 4. É um T particular que vale π sobre 4. Agora a gente é capaz de encontrar as coordenadas do vetor velocidade, beleza? Eu vou apagar para dar um pouco mais de espaço para a gente continuar a questão. Fica aí. Então, pessoal, continuando esse item B, que agora basta determinar o vetor velocidade e a equação da reta tangente, beleza? Vou considerar no formato vetorial mesmo. Bom, mas para calcular o vetor velocidade, eu devo ter as derivadas da função x de t e y de t no ponto que eu quero específico, que é esse, gerando um t0 igual a π sobre 4, tá? Bom, eu não tenho as derivadas, mas posso obter porque eu tenho as funções x de t e y de t, né? Sendo dx dt, quem é dx dt? A derivada disso, ou seja, menos seno de t. E dy dt, quem é? Cosseno de t. Daí, bom, a derivada no ponto, o vetor velocidade no ponto de coordenada π sobre 4, que é o t0, será o que? A derivada em x nesse ponto, ou seja, seno de menos seno de π sobre 4, que é menos raiz de 2 sobre 2, e cosseno de π sobre 4, que é raiz de 2 sobre 2. Aí são as coordenadas do vetor velocidade. Aí é o vetor velocidade. Bom, a equação da reta tangente, que a gente sabe o que no seu formato vetorial é um xy igual a um x0, y0, mais t vezes o vetor. Pronto, a gente sabe disso. Então, particularmente para esse caso, a equação da reta tangente terá que formato é um xy igual ao meu ponto, que é 2 mais raiz de 2 sobre 2 e raiz de 2 sobre 2, mais um t vezes, um t pertencente a R, tudo bem? Esse parâmetro da reta tangente. Com t vezes menos raiz de 2 sobre 2 e raiz de 2 sobre 2 com t pertencente a R. Isso já nos satisfaz, tá? É um formato lá da geometria analítica. Tá com dúvida, dá uma pesquisada em equação vetorial da reta, beleza? Futuramente podemos aqui fazer alguns estudos no nosso canal de conceitos da geometria analítica, tá bom? Mas vamos prosseguir. Item C. No item C eu quero calcular a área do círculo. Celso, é óbvio, a área do círculo de raio 1 vai ser o quê? πr ao quadrado, ou seja, π. Mas eu vou querer fazer essa determinação, esse cálculo, utilizando integração. Para que complicar? Só para que vocês, um círculo é fácil, podemos determinar a área de forma rápida, tá? Utilizando a fórmula do ensino básico.
mais outras curvas desconhecidas que não têm fórmulas prontas. Precisamos fazer integração. E por isso, vamos começar a treinar com algo que eu até já posso confirmar se o que eu encontrei é coerente, beleza? Vou apagar aqui e a gente vai fazer o cálculo da área. Fica aí. Então, pessoal, resolvendo aqui o item C, ele pede para calcular a área desse círculo. Eu já sei que a área do círculo vai dar π unidades de área, tá? Eu sei disso através da fórmula da educação básica, que é πr ao quadrado. Como o raio do círculo é 1, é π 1 ao quadrado. Ah, mas já falei, a gente vai fazer por integração, porque se tiverem, aparecerem outras curvas e vão aparecer, desconhecidas, que não tenham fórmulas prontas, eu preciso lidar com isso. Bom, até agora eu sei, para calcular a área com integração cartesiana, o que é que eu faço? A área com integração cartesiana é meio de um A até B de um f de x dx. Esse f de x é o que? São imagens da função, que podem ser dados por quem? Pelo y. Então, poderíamos ter, trocando, a área calculada como y dx, de forma cartesiana. Tudo bem? Bom, então eu quero calcular a minha área de forma paramétrica agora, tá? Se eu fosse calcular, por exemplo, esse círculo de forma cartesiana, eu tenho ele aqui, o centro é em 1 e 0 e o raio é 1. Bem mal desenhado, enfim. Eixo y, eixo x, 1. É uma figura que eu posso aproveitar simetria. Então, se eu calcular a área superior e dobrar, eu tenho a área total do círculo. Essa área superior, né, aqui seria integral de quanto? De 0 até 2 dessa função, que aí bastaria isolar o y, a função é trabalhosa, né, porque a gente sabe que de forma cartesiana esse círculo tem essa equação que a gente acabou de montar. Então, isolando eu teria isso aqui, mais ou menos raiz quadrada de 1 menos x menos 1 ao quadrado, tá? Então aqui seria a parte positiva, né, do formato explícito do círculo. Aí seria integral dessa expressão dx de 0 a 2, o que vai gerar uma integração de substituição trigonométrica, muito trabalho, tá? Existe uma outra maneira de fazer, usando coordenadas, coordenadas paramétricas, ou melhor, curvas parametrizadas, informações com curvas parametrizadas. Como assim? Parametrizar significa escrever com outro parâmetro. Ali eu escrevi com o parâmetro t, tá? Então a parametrização dessa curva é aquela ali, tá? Eu tenho o x em função de t, o y em função de t. Então eu posso, na minha integração básica de área, tá? Nesse caso aqui garantido, claro, que a f é positiva. Estou pegando a parte positiva. Enfim. Mas na minha integração básica de área, basta eu ter o y, a expressão do y, e eu tenho, e a expressão do dx. Eu posso trocar essas expressões que eu tenho aqui, cartesianamente, por expressões que figuram apenas o t, porque tanto o x quanto o y estão em função de t, tudo bem? Mas eu devo ficar atento também ao seguinte, se eu trocar a expressão interna da integral para a nova variável, como é uma integral definida, eu também vou ter que trocar os limites de integração. Bom, vamos lá. A área aqui seria dada por quem? Integral, duas vezes, né, o dobro, porque eu vou dobrar, integral de 0 a 2 da y dx. A y você colocaria o que? Essa expressão. Já falamos, é trabalhoso. Parametricamente, eu posso usar o seguinte. O meu y eu vou trocar por essa expressão de t, seno de t. O meu dx eu também posso trocar por uma expressão de t.
Como x é igual a 1 mais cosseno, dx vai ser o quê? Derivada disso, dt. É o diferencial. Está até aqui na derivada. Só você isolar. dx é menos seno de t dt. Tudo bem? Pronto. Eu tenho meu y em função de t, eu tenho meu dx em função de t. E quem serão os meus intervalos em função de t? De 0 a 2 são valores de x para o círculo. E quem serão esses pontos pensando na variável t? Bom, quando x for 0, você joga 0 aqui, cosseno de t é menos 1. Quando é que o cosseno de t é menos 1? Quando t vale π. Então, x igual a 0 implica t igual a π. E qual é a outra limitação do intervalo? Perdão, o outro limitante da integral, x igual a 2. Quando x for igual a 2, quem é o t? Jogue 2 aqui, passa para cá, vai dar 1, cosseno de t igual a 1. T vale o quê? T vale 0. E por que t não vale 2π? Cosseno de 2π é 1 também. Aí você vai ter que olhar qual área você está integrando. Você está nesse ponto, caminhando nesse ponto. Você está nessa posição do círculo. Aqui tem quais caras? Aqui tem o tempo 0 e aqui tem o tempo 2π. Tá? O tempo 0 está relacionado com a parte positiva, a parte inicial do meu gráfico, assim como o tempo π. Se eu pegar o intervalo π e 2π, eu estarei trabalhando com a integração da parte inferior, e não é o caso. Eu estou estabelecendo que a área que eu vou calcular é a superior e vou dobrar, tudo bem? Daí eu estou pegando o 0 e o 2. Bom, logo, assim que eu tenho essas informações todas transformadas em t da integral original, está dando o trabalho que eu estou explicando minuciosamente, que é o primeiro exemplo. Com o tempo a gente vai fazendo direto. O próximo exemplo já é mais rápido, tá bom? Basta você transformar todas as informações da sua integral para a variável t e calculá-la, tá? Isso é calcular uma área com curvas paramétricas. Então a área será uma integral de 0, ou seja, de π a 0, e aí eu vou estar pegando essa área superior, de quem? Do y, ou seja, seno de t, vezes dx, menos seno de t, dt. Ou seja, integral de π a 0, botar o menos para fora, seno ao quadrado de t, dt. Essa integral eu sei fazer, é mais fácil do que fazer a integral substituição trigonométrica. Isso é menos a integral de π a 0, ou você pode mudar o sinal e botar de 0 a π, tá? De quem? 1 menos cosseno de 2t sobre 2 dt, que esse é o seno ao quadrado de t, né? A gente sabe das integrais trigonométricas. Menos, já dá para resolver, quem é? T sobre 2, que é integral de 1t, menos seno de 2t sobre 4, que vai de π a 0. Jogando, quanto é que vai ficar? Jogando 0 dá 0, ótimo. Jogando π, só que é menos, né? Com menos daqui vai ficar mais, vai ficar π sobre 2. E jogando π, seno de π, quem é? 0. Menos não importa. Então, isso aqui foi a área que eu encontrei, que é totalmente correto, porque é a área da metade do círculo. Portanto, a área total será o quê? 2 vezes π sobre 2, logo π unidades de área, que eu já sabia que era a resposta, tá bom? Celso, você poderia fazer direto essa área? Poderia também. Você poderia calcular
desse ponto, fazer a volta toda e retornar a esse ponto. E aí, como seriam os limites de integração? O que é que seria diferente? Você já poderia calcular direto. Você não precisaria aproveitar a simetria. Aqui eu estou aproveitando a simetria, mas você não precisaria. Se você começasse aqui, nesse caso, você não estaria fazendo a associação da área cartesiana. O que é que seria a área cartesiana? Seria essa área mais a integral de quem? De 0 a 2, menos, na verdade, y dx. Tudo bem? E aí você calcularia essa junto com a de baixo logo, de forma cartesiana. Claro que esse 0 é π, esse 0 ainda é π. Esse 2 seria um t igual a 0, que é o primeiro ponto aqui. E esse 2 já seria o quê? 2π, que refere-se ao t final do caminho do meu ciclo. Beleza? Mas você pode aproveitar a simetria, que é melhor. Tá bom? Vamos fazer mais um exemplo, ou melhor, foi grande a aula, né? Eu vou parar por aqui. Na próxima aula eu faço exemplos de forma mais rápida, mais prática. Vou deixar essa aula com apenas esse exemplo. Ok? Curte, compartilha, se inscreve se não inscreveu e até a próxima aula.